nome é Saulo Lino Cabral Ramírez em português e em Guarani Quaralchunum significa faixa do sol. Esse nome eu recebi quando eu tinha 7 anos dos meus avós, que já Deus levaram para o céu. A minha história começa há muito tempo e eu quero contar um pouquinho como nasceu a aldeia Quendiu. A aldeia aqui chama-se Aldeia Indígena Quendiu. Ela está na terra indígena Abaporã. Localiza-se à margem esquerda do Rio São Lourencinho, na altura do quilômetro 372 da BR-116. Fica no bairro de Santa Rita, que é no município de Miracatu, São Paulo. Nasceu-se essa aldeia no dia 12 de outubro de 2004. Viemos para cá da aldeia do Rio Branco de Cananeia. Fundamos essa aldeia com muita alegria, até porque era um sonho do meu pai da gente encontrar uma terra na qual podíamos viver com nossos filhos, para manter a nossa tradição, manter o nosso costume, a língua, a crença e em todos aqueles que se relacionam com nossas tradições. Sobre a língua indígena. Entre si, a língua existe vários significados que no conforme às vezes existe um momento que foge do contexto tradicional guarani, na qual muitas vezes nós professores e nossos alunos não conseguem entender, compreender, mas com dificuldade, às vezes a gente faz pesquisa, a gente busca um conhecimento de um do outro, para que possamos conseguir introduzir o conhecimento tradicional no conforme daquilo que a gente quer. Então, eu sou o Leonardo, professor da aldeia Virá, falar um pouco sobre a língua materna. Então, a língua materna na aldeia, as crianças começam desde começar a saber falar, já falam na língua indígena. Não é difícil de ensinar a língua materna e para português. A influência de língua não indígena trazia mais sabedoria, tipo, para se comunicar com o não indígena quando sai da cidade. Aí na sala de aula eles aprendem o significado das palavras, o português para o Guarani. Bom, eu sou Valdecir Iraciveiro, sou daqui de Itapuã e eu vou falar um pouquinho da minha história, o que eu passei quando passei na quinta série na época, né? Quando eu tinha 15 anos, eu passei na quinta série, passei na cidade lá em Pariquaraçu, né? Estudei, era 2, 3 anos lá. Mas antes, quando eu passei na quinta série, quando eu tinha 15 anos, eu não sabia falar nada em português. E apenas tentava falar em português, né? Os meus colegas passaram também comigo, eu e a minha irmã, meu irmão. E alguém que eu tenho meus amiguinhos, né? Zoaram em mim, porque na época eu não sabia falar em português nem nada, né? Mas depois disso eu pensei e eu estudei bastante para me falar em português, né? Com ele mesmo, né? Com meus amigos, tentando
falar e eu consegui. Mas não durou nem muito tempo, só durou acho que mais ou menos uma semana. E graças a Deus os meus amigos falam assim que eu falo muito bem e dizem que eles entendem bem o que eu falo, né? E é isso que eu contei um pouco para os meus alunos, né? Para não passar dificuldade, eu já tenho um sonho de explicar, traduzir a linguagem do português, né? Em português, né? Para traduzir em português, para me ensinar a minha filha ou meu filho, né? Para não passar dificuldade como que eu passei dificuldade, né? Porque meu pai ele fala em português, mas na época ele não me ensinou, né? E eu passei muita dificuldade, mas graças a Deus eu aprendi com meus amigos só. Fora da escola ainda, eu andava direto com meus amigos, né? Eu acho que eu fiquei afastado 1 ano direto na cidade. Quando eu voltei para minha casa, eu já acostumado já a falar em português, né? Com meus primos, primas, eu já falo em português só. E o que eu aprendi mais é falar em português e ensinar coisas boas, né? Não coisas ruins também, né? Eu gosto de ensinar as pessoas para aprender as coisas boas, né? Boas. Eu estudei bastante para me aprender e graças a Deus eu aprendi um pouco ainda. E eu prefiro estudar mais ainda para me aprender mais coisas boas, né? Para me ensinar melhor os meus alunos. Então, na nossa escola indígena, quem dá aula é o professor indígena, né? Graças a Deus, né, que nós temos uma legislação que dá essa garantia de ter que ser um professor indígena para poder nós estarmos mantendo e fortalecendo, resgatando cada vez mais nossa cultura, né? Tanto na parte linguística como na parte cultural, né? Porque se a gente quer preservar, quer manter, fortalecer cada vez mais a cultura, tem que ser um de nós, que nós mesmos conhecemos nossa história, conhecemos nosso povo, para poder estar transmitindo para nossas crianças, para os nossos jovens, né? O nosso idioma, né? O nosso modo de viver, como que tem que estar seguindo. Porque na língua materna para nós é mais fácil de ensinar para as crianças indígenas, porque às vezes quando os alunos têm 4 ou 5 anos já sabem falar alguma coisa, então mais fácil de ensinar. A língua portuguesa é um pouco mais difícil para ensinar, então, porque os alunos às vezes sabem falar, mas não sabem escrever, então tem que ensinar isso também. Então existe sim também, né, que é difícil também aprender em língua materna, porque às vezes às vezes as crianças não conhecem a letra em Guarani. A gente tem que ensinar para escrever também. Então aí as crianças, a dificuldade mais na escrita é Tupi-Guarani. E porque em casa eles já ouvem, né, a mãe, os mais velhos, né, falando, né, e na escola, né, trabalha também a língua Tupi-Guarani, a gente faz cartazes, então fortalecendo mais, né, para poder eles, né, não perder, né, cultura, né, para aprender a escrever, né, quando também a gente não sabe alguma palavra, vai procurar os mais velhos, né, para fazer uma pesquisa, tudo, para poder estar sabendo.